Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel Fúgido e hoje aqui no DevOps na Infra a gente vai falar sobre AWS Backup e é um tema super importante. Então fica aí até o final do vídeo que eu vou mostrar como a gente configura. Fala pessoal! E hoje a gente vai falar de uns recursos de infraestrutura que são um dos mais esquecidos, que é o backup. Por que ele é esquecido? Porque o backup a gente só lembra dele a partir do momento que a gente precisa, né? Então, quando a gente precisa de um backup? Por exemplo, quando a gente sofre um ataque cibernético, quando esse ataque exclui todos os nossos dados, né? A gente já viu aí com algumas empresas que ocorreram isso. A gente também pode colocar aí quando nós fazemos algo em produção errado em relação a dados e precisamos restaurar os dados antigos de uma forma rápida, então o AWS Backup faz isso também. E também a gente pode colocar o último exemplo como se nós apagássemos algum recurso de forma errada, então o AWS Backup vem e restaura para a gente esse recurso e a gente vai exemplificar isso hoje. E antes de a gente falar sobre o backup, eu vou mostrar dois recursos aqui, o S3 e o EC2, que é o que a gente vai trabalhar com o AWS Backup hoje, tá bom? Então, instâncias, eu criei aqui uma instância Amazon Linux, ela não tem nada, é só para a gente fazer o teste mesmo. E aqui eu tenho os meus buckets do S3 que eles vão servir para a gente para dar os reportes, os logs de backup e os logs de restore, tá bom? Então, antes de a gente começar a configurar o AWS Backup, vamos começar a configurar os logs dele para ele aparecer lá para a gente quando quando nós formos precisar, tá bom? Então vamos em Jobs aqui e o Jobs é a parte do log, tá? Ele vai salvar os logs para a gente. Então, vamos criar um reporte. Nós vamos criar dois reportes: o reporte de backup e o reporte de restore, tá bom? Nós vamos usar esses dois templates aqui que são super bons da AWS. Primeiro, vamos criar o reporte de backup e aqui eu vou escrever aqui reporte, o nome dele, né? Reporte backup. E eu só quero que ele traga um CSV para mim. O bucket que eu vou escolher vai ser o bucket de report backup. Observem aqui que a AWS fala que nós temos que melhorar a permissão do nosso bucket, porque senão ele não vai salvar o nosso report. Ele já traz a política que nós temos que colocar lá. Então vamos copiar a nossa política. Vamos entrar aqui no nosso report backup DevOps na infra, nosso bucket. Vamos em permission e vamos dar um edit no bucket policy. Bem, aqui nós vamos excluir o que tem e vamos dar um Ctrl V aqui, copiando o que a AWS nos deu. Save changes e vamos fazer a mesma coisa no outro bucket, já vou deixar aqui no jeito. E permissions e já vou deixar aqui o edit aberto, tá? Mas ainda não temos a nossa política na mão. Só vou deixar no jeito aqui. Maravilha. Bem, se a gente não adicionar isso, a gente não consegue criar esse report plan, tá bom? Então vamos criar o do backup primeiro. Vamos aqui em report plan e depois que a gente criar, nós vamos colocar ele para rodar só para ver se está funcionando mesmo. Então vamos escolher o template de report e de restore, tá bom? E vamos colocar aqui report restore. Vamos fazer a mesma coisa, vamos tirar o JSON e vamos escolher o nosso bucket de report restore. Maravilha. Vamos copiar as permissões que a AWS deu de novo e vamos colar aqui. Está salvo. Maravilha. Então, estamos aptos a
escrever dentro dele agora. Create Report Plan. Ok, vamos criar aqui um, um report on demand, tá? Que ele vai só testar lá para ver se vai criar. Vamos criar no de backup também a mesma coisa para ver se está funcionando. Então aqui a gente já vai ter uma visão geral dos dois. E observem, ele já escreveu lá, está escrito completo aqui. Vamos validar se ele escreveu mesmo? Bem, vamos dar uma atualizada. E aqui ele já aparece, ó, backup, o número da nossa conta, a região, as datas e aí vem o arquivo lá de reporte, tá bom? Que é esse cara aqui. Maravilha. Então a gente já usou, já criou aqui os nossos logs do nosso backup. Bem, criados os logs, agora nós vamos criar a nossa estrutura de backup. Primeiro vamos vir aqui em Backup Vault. É nessa sequência, tá, gente, que tem que ser feito. Bem, vou escrever aqui DevOps na infra Vault. Vou escolher a chave de encriptação default, KMS default da AWS. Ótimo. E agora eu vou criar um plano de backup, tá bom? Então aqui eu não vou usar o template, eu vou usar o meu plano mesmo. Eu vou criar um plano para a gente passar por etapa a etapa para eu explicar para vocês o que é isso, tá? Então vamos lá. DevOps na infra, plan. Maravilha? Esse vai ser o nome do plano e o nome da regra vai ser o mesmo também. Bem, o Vault eu vou escolher o que a gente acabou de criar. Backup frequência. Frequência de backup eu vou estar deixando diário mesmo, porque é uma POC, eu vou estar excluindo esse recurso logo depois da nossa aula, mas nós podemos colocar aqui a frequência em horas, a cada 12 horas, diário, ou até mesmo você customizar uma cron aí da sua preferência de backup. Eu vou deixar diário. Bem, esse cara aqui, quando nós falamos em Backup Point in Time Recovery, esse cara ele só serve para o RDS, para banco de dados, tá? Porque ele vai salvar o estado da memória que estava no banco de dados, tá bom? Então o que estiver rolando aquela hora, aquela query que estiver rolando no banco de dados naquele momento, ele vai backupear também, tá bom? Isso aqui é só para o RDS e também de se estudar se vai colocar isso ou não na hora de você criar um backup para o seu banco de dados, tá bom? Bem, a janela de backup eu vou estar deixando a default mesmo, que ele vai começar às 5 da manhã de UTC ou horário de Brasília aí 2 da manhã, tá? Ou eu posso customizar a minha janela também, tá bom? Vamos deixar a default. Não vou transferir para nenhum cold storage ou nenhum Glacier, porque é uma POC, mas é interessante vocês configurarem isso para economia de gastos aí para vocês, tá? Economia de dinheiro mesmo. E o tempo de retenção eu vou deixar 35 dias, mas aí vai aí do seu negócio, da necessidade da sua empresa, o quanto tempo precisa estar guardado esses dados. Por exemplo, a instituição financeira é 5 anos normalmente, né? Bem, para onde a gente vai copiar nossos backups? Aqui, como é uma POC, eu vou deixar aqui mesmo em Oregon, tá bom? Porém, é muito importante você guardar os seus backups em outra região. Por quê? Se essa região cair, eu tenho meu backup que eu posso restaurar ele a qualquer momento em outra. Ou seja, eu vou poder subir o meu serviço o mais rápido possível. Se eu deixar em Oregon, então se Oregon cair, caiu tudo, tá bom? Então isso daqui serve também como um disaster recovery, beleza? Então eu vou estar colocando aqui o Vault de Oregon, mas eu não tenho Vault em outra região, tá bom? Então sempre coloquem isso na cabeça que é muito importante. Em Advanced Settings, a gente também vê a parte de transicionar ele para um Cold Storage, não vou colocar. E aqui essa parte, desculpa, essa parte de Windows VSS é o Shadow Copy que a gente conhece do Windows, tá? Mas ele só serve para máquinas Windows. Como a nossa instância é uma instância Linux, nós não vamos colocar ele, ok? Então, deixa eu só verificar. Está tudo certo. Vamos
criar nosso plano. Maravilha, então com esse plano, tudo que tiver dentro dele, todos os recursos que tiverem dentro desse plano, eles vão fazer o backup às 2 da manhã no horário de Brasília, tá bom? Para a gente tá colocando aqui os nossos recursos, nós temos que dar assign resources e aqui eu posso incluir todos os meus recursos que o AWS Backup funciona, ou eu especifico os recursos que eu quero, ou também posso refinar por tags. Como eu só tenho um recurso, eu vou estar colocando aqui o recurso específico, tá? Eu estou fazendo dessa forma para filtrar bem para vocês verem quais são as funcionalidades que o AWS Backup tem mesmo, tá bom? Então, o recurso que eu quero fazer o backup é a EC2 e eu não quero todas as instâncias, eu quero só a instância que está lá, que é a server E6. Maravilha. Então, aqui está criado, já assinalei meu recurso e vamos ver. Ah, faltou o nome. Maravilha. Então vou escrever aqui EC2. Assinalei meu recurso. Maravilha. Então esse cara, às 2 da manhã de hoje, às 2 da manhã de amanhã, ele vai estar fazendo o backup dele. Bem, e como a gente faz um backup on demand? Tipo, eu quero fazer meu backup agora. Eu vou fazer algo no meu servidor que pode dar algum problema e eu quero saber, eu quero ter certeza que ele vai estar backupeado. Bem, vamos aqui em Backup Vaults, vamos DevOps na InfraVault e vamos vir aqui, ó, Backups, Create On Demand Backup. Então eu vou escolher o meu recurso, vai ser EC2, vai ser a mesma coisa que a gente fez lá, e vou escolher esse final 3E6, que é o meu recurso aqui, ó, final 3E6. Maravilha. Create Backup Now, vou criar ele agora. Vou escolher o Vault que ele vai entrar, vai salvar o backup e daqui que eu também vou fazer o restore. O IAM Role eu vou estar usando o default mesmo e não vou estar colocando o Shadow Copy, porque é uma máquina Linux. Então aqui ele está criando, observem aqui, ó, Backup in Progress for Instance tal. Então eu vou dar um pause no vídeo agora, que ele vai estar criando o backup, ele demora mais ou menos de 5 a 10 minutinhos para criar esse backup e eu já volto no vídeo mostrando o backup criado, tá bom? Bem pessoal, bora lá, o backup terminou, então observem aqui, ó, ele acabou de terminar o nosso backup e ele completou, tá bom? Então esse é o job feito, né? E aqui nós vemos o tamanho dele, quando foi criado e por aí vai, tá bom? Bem, vamos agora em Backup Vaults, vamos aqui no nosso Vault e observem, ó, eu tenho um Recover Point ID, ou seja, é a minha imagem da minha máquina, é realmente um snapshot da minha máquina, uma MI salva da minha máquina feito agora há pouco, tá bom? Então, observem aqui, o que eu vou fazer agora? Então eu vou vir aqui nesse server e eu vou matar ele. Imagina que o seu estagiário aí, ele veio e matou o seu server. E é o server de produção da sua empresa. Como a gente faz isso daqui, tá? Como a gente restaura? Nós venhamos nele aqui em Backups, Actions, Restore. E aqui ele vai vir na mesma maneira que ele está. Ele vai vir no mesmo tipo de instância, na mesma VPC, no mesmo Security Group, tudo de forma original, tá bom? Vou dar o Restore Backup, caso você queira mudar alguma coisa, você pode estar alterando na hora da subida dele, tá bom? Então aqui nós vemos ele em estado pending, ó, agora ele já está em estado running. E observem aqui, ó, eu vou dar uma atualizada e a gente já vê a máquina sendo provisionada, já está sendo criada. Ou seja, o problema que nós tivemos dos nossos servidor ter sido excluído por engano, em alguns cliques aqui a gente conseguiu restaurar o backup dele
né? E ele volta da forma que ele foi backupado pela última vez, tá bom? Então, o vídeo de hoje é isso daí. A gente vê como nós criamos os nossos logs de backup, a gente vê como nós backupamos e restauramos uma máquina e esse recurso ele não pode ser esquecido em momento nenhum, tá? Sempre quando você for iniciar aí uma conta da AWS ou até mesmo no seu ambiente on-premise, tenha sempre um backup garantido, porque a gente nunca sabe quando a gente vai precisar usar. E caso você esteja gostando dos nossos vídeos, esteja curtindo, esteja te ajudando, curta nosso vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal. A intenção do DevOps na Infra é sempre ajudar cada vez mais pessoas na nossa comunidade da AWS. E é sempre um sinal de prestígio ter você aqui no meu canal. Então, muito obrigado por ter assistido, fiquem com Deus e tchau!